Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Está começando mais um Bom, começou a esfriar, então só tem uma única coisa que tá na minha cabeça que eu posso fazer: gyoza e misoshiro. Pro misoshiro a gente tem miso, a gente tem dashi, a gente tem tofu, a gente tem gengibre, óleo de gergelim, wakame e, não menos importante, cebolinha. E pro recheio da gyoza eu tenho alho, eu tenho cenoura, eu tenho cogumelo, que sobrou daquela outra receita que eu fiz no último Conversa Fiada, e carne de porco moída. E para dar um frescor, cebolete, que eu sou particularmente apaixonado. E aí, enquanto eu faço tudo isso, eu vou falar com vocês sobre um tema que eu considero muito importante, eu gosto muito de falar sobre, que é criatividade. Será que ser criativo é bom o tempo todo? Será que é ruim? Será que é uma bênção? Será que é uma maldição? Enfim, vamos descobrir hoje. Ou não. Mas antes, uma palavrinha dos nossos queridos patrocinadores. Oi, a gente ainda não tem nenhum patrocinador, então vou aproveitar esse espaço para dizer que eu não sou nenhum tipo de profissional e tudo que eu digo aqui vem da minha cabeça, são minhas opiniões, meus achismos, e que se você quer ajuda a se encontrar, se você quer ajuda para qualquer outro tipo de coisa um pouco mais profundo, sugiro que procure um profissional qualificado para te ajudar. Eu estou aberto aqui para a gente conversar, para a gente criar um canal de trocas, mas eu não tenho capacidade profissional de ajudar ninguém. Então, esse é o recadinho que eu quero dar de novo, para que fique bem claro. Então, podemos voltar para o episódio. E antes de começar, uma dica muito importante para você que quer tirar essa pele do gengibre. Colherzinha, nada de descascador, nada não. Pega uma colher e só raspa aqui, ó. Quando começa, aí é só esfregar, que vai sair tudo, você não vai agredir, você não vai perder gengibre. Você vai ter limpinho, sem a pele, só alegria. Acho que um dos principais elogios que uma pessoa pode receber na vida é: nossa, fulano é criativo. Sim, sem demagogia nenhuma, eu passei a minha vida inteira escutando isso. E de fato, eu me sinto e eu sei que eu sou uma pessoa criativa. E isso tem pontos extremamente positivos, mas também carrega algumas coisas que não são tão legais assim. Sem dúvida nenhuma, ser criativo é bom. Só que pelo menos pra mim, pela minha experiência de vida, eu sempre senti que a minha mente tá trabalhando o tempo todo, sabe? O tempo todo eu tô pensando em ideia, tô pensando em soluções, tô pensando em, não sei, piada, tô pensando... sabe, é uma coisa muito inquietante pra mim. Eu gosto de ser assim, obviamente, mas eu sinto que eu não consigo descansar. Eu sei que muita gente também sente assim, como se a mente não conseguisse desligar, simplesmente assim. E essa coisa da mente nunca desligar é muito legal, muito curioso também, só que é cansativo. E chega um ponto que também é cansativo fisicamente, sabe? Calma aí, olha esse corte, calma aí. Eu sempre gostei de expressar o que eu sentia, sei lá, seja por música, seja por desenho, seja por vídeos, texto, enfim. Eu sempre gostei de ter todo tipo de opção possível na vida pra, sei lá, compartilhar o que eu tava pensando, sentindo, sei lá, minhas ideias, que seja. E eu tenho total consciência de que eu não sei fazer nada disso extremamente bem, sabe? Eu só gosto de saber que eu tenho essas opções ao meu alcance, sabe? Pra me expressar. E assim, também eu não quero fazer essas coisas extremamente bem. Eu não acho que necessariamente a gente precise fazer algo extremamente bem quando a gente quer se expressar. Eu acho que só ter o poder de conseguir tangibilizar o que você tá sentindo, o que você tá pensando, e fazer com que outras pessoas entendam e absorvam isso, acho que já é uma vitória, tipo, gigantesca. E isso é muito legal, assim, essa coisa de, sei lá, fazer com que pessoas entendam o que você tá sentindo pela forma que você se expressou e não necessariamente pelo que você disse pra ela, sabe? Sei lá, tipo, acho que na adolescência, principalmente, que a gente costuma ter a fase
emo, pelo menos eu tive, né, a fase emo, mas em relação a, sei lá, compartilhar músicas, mandar músicas para as pessoas, como uma forma de dividir o que você está pensando, né? Eu acho que assim, a música é uma das poucas formas de arte que existem que conseguem fazer com que a gente, sei lá, não se sinta sozinho, sabe? Não sei se eu consigo explicar exatamente isso, mas quando a gente escuta alguma música que a gente se identifica, eu acho que, sei lá, é muito forte esse sentimento de identificação mesmo, de uau, essa pessoa sabe o que eu tô sentindo. Acho que é por isso que a gente cria uma identificação tão grande com bandas, com artistas, com músicas. E eu acho que é uma das formas de arte mais pura, mais genuína, sabe? Que existe. Porque não tem como você controlar isso em alguém, como que ela vai se sentir ao escutar sua música. Obviamente, uma música mais animada, você vai querer dançar, uma música mais triste, você vai ficar mais de boa. Só que o que eu quero dizer é aquele ponto onde você se identifica tanto com aquela música que você acha que foi feita pra você, sabe? E eu já tive muitas fases na minha vida. Teve a época que eu quis ser escritor, então quando eu tinha 17 anos eu criei um blog e eu escrevia sem parar. E eu gostava muito disso. Foi uma das primeiras formas que eu encontrei de compartilhar com as pessoas o que eu tava sentindo, sabe, na época. Porque eu fui começar a fazer terapia na minha vida muito tarde. Então esse tipo de coisa meio que funcionava como uma terapia pra mim, sabe? Outra diquinha aqui pra vocês, tá? Vocês vão fazer um alho bem picadinho e tal. Pega um pouquinho de sal, joga em cima pra criar uma camada de atrito com o alho. E aí quando você começar a picar ele e passar a faca pra amassar, esse atrito vai fazer com que ele vire uma pastinha e vai ficar muito bem picado. Mas enfim, sobre as fases da minha vida. Teve essa fase que eu quis ser escritor. Também teve a fase, que eu acho que é a fase que mais durou na minha vida, que é a fase da música. Que quando eu tinha 12 para 13 anos, eu ganhei um violão de um tio meu e aprendi a tocar sozinho. A primeira música que eu aprendi a tocar no violão foi Jesus of Suburbia do Green Day, que é extremamente... Assim, não é uma música difícil, mas é uma música de 9 minutos. E a partir daí eu comecei a me interessar muito por música, comecei a escrever música, e aí eu tive banda por muitos anos, e eu já cheguei a tocar em shows, em festivais e tal. Foi uma experiência muito legal, assim, na minha vida, que eu tenho muita saudade, assim, de, passar horas tocando violão, passar horas escrevendo música. E eu acho que, como eu disse agora há pouco em relação à música, eu acho que é a forma de arte mais pura e mais genuína, que sai de algum lugar da gente que sei lá, eu não sei explicar. Olha, como eu gosto de cebolete, eu vou usar esse talo aqui. Eu não vou nem tirar do elástico. E eu tava aproveitando demais essa fase de músico. Só que aí chegou um ponto, que eu acho que chega pra todo mundo, né? Onde eu virei adulto e tive que começar a monetizar a minha criatividade. E eu acho que todo mundo que tem um trabalho criativo, ou que na adolescência, um pouco antes de prestar vestibular, era um jovem criativo e teve que ou monetizar essa criatividade ou teve que abandonar o lado criativo para ganhar dinheiro de outra forma. E eu não tô falando que não dá pra ganhar dinheiro com música, com escrita e tal. A gente tem muitos artistas por aí. Mas não é a grande maioria que tem sucesso, não é a grande maioria que consegue chegar num ponto de viver disso, né? Infelizmente. E aí, nesse momento de vida, eu meio que decidi ser publicitário, porque na minha cabeça era o que mais se aproximava de usar a minha criatividade da melhor maneira possível. E aí, pra mim, esse é um dos maiores problemas do mercado publicitário, quando a gente transforma a nossa criatividade em moeda de troca. E aí a nossa cabeça, a nossa vida muda, e nem sempre pra melhor. E assim, não caiam no conto do vigário, tá? Nessa ideia de que, ser publicitário é uma coisa criativa e é muito legal, é muito divertido, é muito descolado, a gente usa a roupa que a gente quer no trabalho. A verdade é que existe um pretexto muito grande no mercado publicitário que atrai pessoas criativas que sempre sonharam em ser artistas de alguma forma ou de expressar sua criatividade de algum jeito. Só que assim, no final das contas, tem uma pessoa sem criatividade nenhuma
que dita o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer, só para conseguir vender produto. Só um pouco, fazer assim, agora tá com uma cara mais bonita. Uma coisa que não entra na minha cabeça, eu amo cozinhar, eu amo gyoza e eu nunca tive a coragem de fazer gyoza em casa. Por quê? Por medo. Medo de quê? Não tenho a menor ideia. Coisa de adolescente. E uma coisa que eu gosto muito é estar perto de gente criativa, ou pelo menos acompanhar pessoas que eu considero muito criativas, sabe? Eu acho que é um estímulo muito grande pra gente, que gosta de trabalhar com criatividade, que se sente criativo. Vontade de mudar as coisas, de ter ideia, de criar. De fato, é cansativo, só que eu não trocaria isso que eu tenho por nada nesse mundo. Eu não gostaria de ser uma pessoa chata, quadrada, que, sei lá, tá, tipo, planando na vida, sabe? Eu gosto de ter momentos de alta, eu gosto de ter momentos de baixa e, sei lá, me incomoda um pouco ver pessoas que, tipo, estão sempre ali na média e tal. E, sei lá, eu não me importo de estar, às vezes, abaixo da média, porque eu sei que em outros momentos eu vou estar acima da média. E é isso que faz a gente estar o tempo todo pensando e criando e sei lá, buscando soluções pra tudo. E eu gosto muito de ser assim. Eu sei que eu tô falando bastante isso, mas é que a gente, sei lá, pra mim, a gente não existe sem criatividade, sabe? E eu não tô nem falando da criatividade que tá ao nosso redor, de como as coisas são feitas e usadas. Eu tô falando da criatividade a nossa mesmo, sabe? Eu acho que é uma coisa muito importante pra gente deixar no fundo da nossa mente guardado, como se fosse uma coisa que você ativa e desativa. E eu acho que um problema disso é que a gente está muito habituado a pensar que a criatividade está necessariamente ligada com fazer algo artístico super bem feito, sabe? Bom, na verdade, muito pelo contrário, é aquilo que eu falei pra vocês. Eu acho que ser criativo não tá ligado a fazer uma coisa extremamente bem feita, e sim a você encontrar uma maneira de se expressar, de dizer o que você pensa e sente, e fazer com que outras pessoas entendam isso também e meio que se identifiquem. Não precisa se identificar necessariamente, mas, sei lá, que entendam a sua mensagem, sabe? Eu acho que é por isso que a gente tem artistas tão incríveis hoje em dia, que não só na música, mas em tudo, né? Que faz a gente sentir coisas só pelo fato de estar vendo aquilo, escutando, sentindo, sabe? Outro exemplo pessoal, quando eu assisti Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, muita gente fala, é filme favorito de hipster, tipo, cara, pouco me importa a opinião dessas pessoas, é que eu gosto muito desse filme, e não só pela mensagem que ele passa, mas como ele foi feito, como ele foi produzido, sabe? Quando eu assisti ele pela primeira vez, eu chorei copiosamente em casa, porque eu tava, tipo, apaixonado naquilo que eu tinha acabado de ver. Eu não sabia explicar o que eu tava sentindo, sabe? Mas foi uma coisa muito genuína, muito boa. Mas voltando porque eu tava falando no começo do vídeo sobre nem sempre ser criativo é bom, é porque, assim, ser uma pessoa inquieta, ser uma pessoa bem ativa criativamente, faz com que você seja, em teoria, um pouco sozinho. Porque, assim, se ser criativo, se ser uma pessoa ativa é cansativo pra você, imagina pras pessoas que estão ao seu redor. E elas não são obrigadas a lidar com alguém que tá o tempo todo ativo, o tempo todo falando e pensando, e tá tudo bem não querer ficar com alguém assim o tempo todo. Mas eu não acho isso tão ruim assim, porque se as pessoas estão com você, mesmo você sendo assim, elas querem estar com você. Então valorize as pessoas que estão com você. Se você é uma pessoa extremamente ativa, que tá o tempo todo pensando. Eu, pelo menos, me sinto muito sortudo de ter gente muito foda ao meu redor. Eu falei isso, eu acho que no último vídeo, e repito, assim, obviamente a gente não escolhe os amigos que a gente vai ter pra vida toda, mas a gente consegue escolher as pessoas que a gente quer estar ao nosso redor. E de uma forma muito sincera que eu falo pra vocês, não é porque eu tô sendo oportunista, que eu quero fazer contato com essa pessoa e tal. Não, eu só quero me cercar de gente que eu considero foda, que faça uma coisa legal, que busque uma experiência de vida diferente e que tenha coisa pra contar. É que, sei lá, tipo, eu sinto que se eu tô parado, não sei, eu não fico bem. E não é porque eu quero estar produzindo, sentir que eu tô produzindo, que eu tô sendo produtivo. Isso já aconteceu, mas eu não sinto mais isso. Eu sei lá, eu quero ver as coisas, eu quero viver, sabe? Eu quero
conhecer coisas diferentes, eu quero ir comer, eu quero ir andar na rua, eu não sei. Eu me sinto um pouco super estimulado por mim mesmo, às vezes. Como um bom homem, eu vou ter que ficar quieto e prestar atenção no que eu tô fazendo, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, só me acompanha aqui. Uau! Olha, a primeira guiosa que eu dobrei na minha vida. Pode não estar perfeita, mas pô, olha isso. Olha isso. Desculpa, eu desviei muito do assunto e foquei muito nas guiosas. Voltando pro tema principal. Eu queria entender um pouco também como que vocês veem a criatividade, como que vocês trabalham com a criatividade de vocês. Porque eu escuto muita gente falar, eu não sou criativo, muito legal isso, mas eu não sei fazer, sabe? E, gente, eu acho que meu ponto aqui com esse vídeo é que a criatividade é importante pra gente existir e pra gente saber se expressar. Porque nem todo mundo, infelizmente, consegue fazer uma terapia. E não tô falando que fazer algo criativo substitui uma boa terapia, mas te ajuda a se expressar de uma forma diferente, sabe? Sem surtar, no caso, né? Que eu acho que é o mais importante, assim, tentar viver no mundo que a gente tá hoje sem surtar tanto, sem se passar. Que, aliás, é uma coisa que me encanta na cozinha, você pode ser criativo da forma que você quiser. Nem sempre tudo que você vai fazer vai ficar bom, vai ficar saboroso, vai ficar incrível. Só que é um lugar que te permite testar a coisa. Putz, hoje eu quero colocar cogumelo, hoje eu quero colocar cenoura. E se eu fizer isso na maçã? E se eu fizer isso... E é isso que me encanta na gastronomia, na cozinha. Você ter esse poder de decisão para uma coisa que, assim, você não sabe como é que vai ficar, mas você testou. E a gente costuma se arriscar muito na cozinha, assim, vi uma receita, quero fazer isso, mas eu vou substituir esse ingrediente. Só que nas outras áreas da nossa vida a gente não tem esse hábito de se arriscar, de fazer coisas diferentes, por medo. E sendo bem sinceros aqui, qual que é a diferença entre uma receita não tão boa com um erro ocasional da vida? Porque somos seres humanos, a gente erra, a gente não vai acertar sempre, a gente não vai fazer tudo perfeito sempre. E eu acho que é isso, é uma coisa importante, sabe? Ao longo do tempo, principalmente trabalhando 10 anos com publicidade, eu fui aprendendo a lidar com a minha criatividade fora do trabalho. Acho que foi aí justamente que eu comecei a gostar de cozinhar, sabe? De fato. Fazer as coisas por puro prazer, sabe? Não porque eu tinha que fazer alguma coisa, não porque... Enfim... E se arriscava. Acho que foi aí que eu entrei na cozinha de cabeça mesmo. Eu comecei a ver bastante receita, eu comecei a testar bastante coisa. E, obviamente, no começo eu ainda não sabia lidar com algo dando errado. Porque é isso, como eu comentei, a gente sempre quer fazer algo perfeito de primeira, assim. Obviamente, por exemplo, essas guiosas que eu tô fazendo pela primeira vez. Eu tô adorando. Não estão perfeitas, pode estar um sabor diferente, não sei. Mas eu tô aproveitando o processo, eu tô me divertindo, eu tô criando uma coisa diferente. Eu não fiz a massa e tal. Mas, pô, eu juntei as coisas da minha cabeça... Eu comprei a massa, eu tô fazendo, tô me divertindo, sabe? E isso eu acho que fortalece a nossa criatividade. E foi uma das coisas que eu aprendi ao longo dos anos. Não usar a minha criatividade só na publicidade. E assim, gente, meu ponto no final das contas todo mundo é criativo, sem exceção. Porque querendo ou não, a gente tá sempre pensando, a gente tá sempre ativo, a gente tá sempre, sei lá, a gente tá sempre... criando mundos e universos na nossa cabeça. E eu acho que algumas pessoas que ainda não conseguem se expressar 100%, só tem que aprender um pouco a canalizar todos esses pensamentos através de alguma coisa. Eu acho que a maneira mais fácil é a escrita, porque todo mundo tem um papel e uma caneta na mão, tem um computador, tem um celular para escrever no bloco de notas. Então acaba que é mais fácil. E você não precisa ser bom naquilo. Eu acho que o sentimento de quando você termina de fazer alguma coisa, quando você termina de se expressar,
é muito recompensador, sabe? Você sente que você deixou uma parte de você ali. E cabe a você compartilhar ou não essa parte de você com as outras pessoas, sabe? E eu me sinto muito à vontade compartilhando meus pensamentos, meus ideais, minhas vontades, minhas frustrações com vocês. Seja através de vídeo, seja através de uma música, seja através, enfim, de qualquer coisa. Eu acho que a sensação que você tem quando você consegue se expressar de uma forma que não seja só falando, eu acho que não tem nada igual, sabe? Infelizmente eu não tenho uma tampa para essa frigideira aqui, eu vou ter que improvisar. A panela tá boa, aí agora a gente coloca elas aqui. Não é para fazer aquele barulho porque isso vai destruir a gyoza. Ela tem uma massa mais fina, então a gente não quer que ela se arrebente inteira, né? Mas é isso, eu queria falar muito sobre esse tema com vocês, porque é um tema que me interessa muito. Eu gosto de falar sobre criatividade, eu gosto de falar sobre criar coisas, eu gosto de falar sobre expressão de sentimento, expressão de tudo, de pensamento. Acho só que a gente tem que aprender a descolar um pouco a criatividade da arte. Por mais que a arte seja uma expressão criativa, a gente não precisa estar fazendo arte para conseguir se expressar. Acho que meu ponto, bati na tecla 1 milhão de vezes, mas é isso, assim, eu acho que é um pouco o lado ruim da criatividade, é que a gente gerou um pensamento, não sei de onde, que você tem que ser muito bom naquilo para conseguir se expressar e para ser considerado criativo. Então, eu não acho que é bem por aí o caminho. E assim, antes de finalizar, eu acho que eu tô começando a ficar meio prolixo sobre lidar com o fato de ser uma pessoa inquieta e não saber descansar. Não é sempre bom lidar com isso, porque às vezes eu quero descansar, às vezes eu quero relaxar, só que a minha mente tá o tempo todo trabalhando, pensando, e eu tive que encontrar maneiras de sossegar minha mente nesses últimos anos. Eu meio que tento enganar meu cérebro fazendo alguma coisa que eu considero criativa, fazendo alguma coisa ativa, só que de uma forma bem mais lenta, bem mais devagar. Seja, por exemplo, ver um filme, ver uma série, escutar uma música. Eu faço isso mas um pouco mais relaxado, um pouco mais demorado, sabe? Agora, um pouquinho de água, tá? E sobre as pessoas que eu gosto de estar perto, também me ajudam a descer um pouquinho, sabe? A botar o pé um pouco mais no chão nessas situações. Então, é por isso que eu acho importante, além de ter pessoas incríveis do meu lado, que eu considero criativas e que eu me espelho, eu penso bastante também no sentido de me ajudarem a ficar um pouco mais na minha, sossegada. Mas agora me contem aí, como vocês lidam com a criatividade de vocês, como que vocês se consideram criativos? Qual que é a coisa mais criativa que vocês já fizeram na vida? E qual que é a melhor forma que vocês têm de expressar o que vocês sentem? Vocês gostam de escrever? Vocês gostam de pintar? Vocês gostam de fazer o quê? Escultura? Enfim, comenta aí, vamos conversar. Eu gosto muito das trocas que a gente vem tendo aqui no canal. As respostas que vocês me dão, os comentários aqui, tem gente que me manda um monte de mensagem. Eu tinha medo de não conseguir interagir com vocês da forma que eu tava imaginando que eu queria, sabe? Mas, e de fato eu não tô, porque tá melhor. Então eu tô gostando muito das trocas. É muito legal conversar com outras pessoas que também estão vivendo meio que as mesmas coisas que eu, sabe? Não de morar fora e coisas assim, mas sim de momento de vida, sabe? De estar cansado de fazer alguma coisa, de querer mudar, de estar mudando, enfim. E isso me motiva muito a gerar cada vez mais conversa aqui pra gente trocar cada vez mais.